Eu não vou ficar comentando sobre isso agora não, porque eu já comentei rapidamente sobre cada uma delas, mas o material eu vou disponibilizar para vocês depois, aí depois vocês façam a leitura detalhada de cada uma, né, dessas técnicas, né, da cultura maker, aprender fazendo, tudo aquilo que eu comentei eu vou deixar aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui e tem mais coisa importante para a gente dizer. Só comentar rapidamente pela linguagem logo, nos anos 60, o Seymour, ele era colega do Piaget, assim mesmo, professor, que fala? Então, era colega dele, e lá nos anos 60, quando os computadores começaram a se tornar popular, ele já tinha aquela visão de que o aluno tinha que construir o conhecimento dele, que poderia usar a tecnologia a favor. E aí, nos anos 80, ele, que trabalha lá no MIT, ele criou essa linguagem Logo para incentivar a lógica de programação. E é uma tartaruguinha que você vai dando os comandos, vira à direita, vira à esquerda, anda tantos passos, e ela pode fazer desenho, pode repetir, e essa linguagem acabou também evoluindo para outras derivadas que eu vou citar aí nos exemplos. Uma coisa bem legal é que você deve fazer o seguinte: ensina seu aluno a observar, a entender, a ele criar essa questão de definição, ele idealizar o projeto dele, fazer o protótipo e testar. Ele precisa aprender de uma forma coordenada, para ele aproveitar todo o potencial da ferramenta. Aqui nós utilizamos uma técnica do MVP, é muito utilizada também na parte de gestão de projetos, na área administrativa, que é o produto mínimo viável. Olha só, o que aconteceu um dia? Primeiras aulas de robótica, e aí um aluninho chegou, dedo no nariz e puxou assim pela calça. Ô tio, vou construir o Bumblebee. Aula de robótica? Você é Bumblebee? O que vocês acham que eu falei para esse aluno? Tira o dedo do nariz, menino. Como é que você vai construir um robô com uma mão só, com o outro no nariz? Gente, nunca destrua um sonho de uma criança. É muito importante isso. Como professor, nunca destrua o sonho de alguém. É um dos maiores pecados que você pode cometer. É muito triste. Muito triste. Não destrua o sonho de ninguém. Gente, você tem o papel de orientar esse aluno para ele construir o robô que ele quiser. Ele pode. Todos somos capazes. Por que a gente tem que julgar? O nosso papel é incentivar. Parar com essa coisa de menosprezar o próximo. Incentiva. Você não consegue fazer uma jornada, uma caminhada longa se você não der o primeiro passo. Um passo de cada vez. Aprender a cair, aprender a levantar. Isso que está faltando ensinar. Está faltando isso. Não está faltando falar assim que não pode fazer. Está faltando ensinar como que ele chega lá. E se ele chegar, não chegar, você tenha consciência de que você fez o possível para poder ajudar. Olha que legal. Gosto muito dessa ilustração porque dá para a gente trabalhar todos os projetos. Aí tem aqui, os projetos gerais, que são projetos que a gente vai despertar curiosidade para resolver um problema de sociedade. Os projetos que são das disciplinas, que costumavam acontecer nas feiras de ciência. E nós temos os projetos de estudo, que são os que eu mais gosto, só que eles fomentam os outros projetos. Eles dão base para os outros projetos, que é trabalhar lá com motor, sensor. Aí você ensina o aluno já começa, nossa, eu vou fazer isso na minha casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, posso ligar isso, posso ligar aquilo, posso pôr 2 balões, posso... Gente,
Assim funciona. Então, você pode separar os seus projetos dessa forma aqui também, que fica bem legal. Uma outra coisa, vamos dar então um exemplo, sim, simples. Como eu começo uma aula? Eu quero criar um carrinho movido à terceira lei de Newton. Professor, o que é a terceira lei de Newton? Vai procurar no YouTube, vai procurar no Google. Você não é bom para jogar Free Fire, ficar matando os outros, bagunça? Isso eu falo para o aluno que é tentado, fica jogando borracha nos outros. Eu falo isso. Não, você não é bom, vai lá, procura. Deixa ele procurar. Aí sim, depois que ele procurou, você ajuda. Mas tem aquelas, principalmente as meninas, as aluninhas, que são assim uma doçura, né? Mas assim, meu amor, é aquelas duas leis, né? O bem e o mal, é as duas forças. Aí, já sei o que é. Então, beleza. Então, gente, tá aqui, ó. Tem tanto de material aqui, ó. Quando eu encho uma bexiga, o que fica dentro dela? Aí os alunos começam a questionar. Não sei o que lá. Beleza. E teve um fato que foi até engraçado. Quando eu falei assim, quando eu encho a bexiga, o que fica dentro dela? Um aluno levantou a mão e falou assim, xixi. Eu falei assim, pode ir no banheiro. Eu falei, sem vergonha. Depois que eu vi a brincadeira que ele fez, aí tá. Se solta o ar, o que acontece com a bexiga? Marcelo, se você falar que a bexiga fica murcha, eu vou xingar você, Marcelo. Gente, desperta a curiosidade no aluno. Que material que a gente pode usar para fazer isso? Né? Como é que a gente faz as rodinhas do carrinho? O que dá para fazer o eixo? Se a gente juntar isso tudo, dá para fazer alguma coisa? Vocês vão se surpreender com o que aparece. Aparece de tudo, mas é muito divertido. Então, você pode fazer uma aula desse jeito. Você pega os conteúdos que você precisa ensinar e tenta encaixar dentro das áreas da robótica para concretizar. Às vezes você quer fazer um cálculo de física lá para calcular a trajetória de um objeto, monta uma catapulta lá com os alunos, faz ele testar, calcular no papel quanto que ele precisa pôr de peso, de força. Funciona. Uma roda gigante. Nossa, quanta coisa dá para ensinar por uma roda gigante. E que trabalho que dá para fazer uma roda gigante. Lógico, a gente está montando uma maquete, né? Dá para ensinar muita coisa. Você pode também levantar um problema, trazer lá o material e aproveitar para ensinar outras coisas que você precisa, como o circuito, falar como que funciona a parte de eletrônica. Aí você ensina assim algumas coisinhas, não precisa o aluno também aprender tudo por conta própria. Você vai lá, ensina também algumas coisinhas, aí você leva esse material. E com isso você tem que ir forçando o aluno a conversar com o outro, eles descobrindo, testando, fazendo aí a sua investigação. E é importante começar a caracterizar a pesquisa científica. Dá para o aluno lá, testa aqui, anota aqui o que deu certo, anota o que deu errado. Isso é importante. Depois você volta, eu fiz isso aqui, deu errado, foi aquela hora que eu mexi nisso. É muito importante, tá? Então, orientação. Olha só, você não precisa dominar tudo, você tem que estar lá para orientar. Se deu errado, deu. Todos os protótipos não tem que dar certo, o nome já é protótipo. Fortalecer a busca do conhecimento, o trabalho colaborativo. Tentem fortalecer isso com seus alunos. O nosso papel é como mediador. Nós somos uma ferramenta para auxiliar o aluno a criar o seu conhecimento. E aí eu começo com algumas coisas. Mão na massa. Depois eu vou disponibilizar o projeto desse cortador de isopor que eu fiz. Gente, dava fila para cortar isopor, para montar o chassi do robozinho. A criançada ficava brincando, tinha uns lá que eu virava as costas, estava escrevendo até o nome dele no isopor, cortando as letrinhas do nome do isopor. Eles adoram pôr a mão na massa. Lógico, a gente tem que estar de olho. Eu vou contar umas coisas engraçadas ainda que acontecem na sala de aula. Aqui em cima
sucata, drive de DVD, CD de computador, que hoje está aí o povo jogando fora. Deixa jogar fora não, junta tudo isso para você usar. Vai nas lojinhas de informática aí, nas empresas de manutenção, pede para o pessoal guardar, até drive de disquete. Todo mundo sabe o que é disquete aqui, né? Ainda bem, porque teve um dia na sala de aula, o aluninho falou assim para mim: ô tio, como que salva? Eu falei para ele assim: clica no disquete. Aí o aluno olhou para mim e falou assim: o que é disquete? Eu dei uma travada. Eu falei assim: gente do céu, o que é isso? Ele não sabe o que é um disquete. Como que o tempo passou e eu fiquei... Falei assim: é um pendrive antigo, muito ruim, viu? É como se fosse pendrive, esse desenho aqui. Aí agora flui quando eu mando clicar no disquete. Mas quando o aluno me perguntou o que é um disquete, eu vi como que a tecnologia é rápida. E olha que legal. Aí os alunos começam a inventar. Teve um aluno que falou assim: tio, eu quero fazer uma máquina daquela de passo a repasso. Tá aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi cortar madeira para eles, porque trabalhar com serra, essas coisas, você tem que ter muita responsabilidade com algumas máquinas. Eu tenho muito respeito pelas máquinas, porque corta mesmo. Então, a única coisa que eu fiz foi cortar madeira. O projeto, eles pegaram na internet. Para não falar que eu não ajudei, eu só arrumei um fio que estava dando curto. O resto, eles fizeram. E olha como que é gratificante. Eles montaram, levam para todas as aulas que criam disputa. Às vezes cria disputa lá, matemática e português. Os dois professores juntos, divide a sala e faz a disputa utilizando a maquininha deles. O orgulho, fui eu que fiz, eu que construí. É a coisa mais gostosa do mundo. Está aqui, ó, meus alunos construindo um robozinho seguidor de linha. Eles levam para casa. Teve um que colocou a pista na cozinha da mãe dele inteira. A mãe dele fez assim, ele acabou com a fita isolante do pai dele, fez aquele robô ficar andando na cozinha inteira, não podia nem andar na cozinha para fazer almoço, estava lá o robô dele rodando lá. Aí é engraçado, você olha aqui não sei se vai dar para vocês perceberem bem, pela expressão dos alunos no rosto, a felicidade de estar ali brincando. Aí quando a gente criou a disputa de robô lá, a guerra de robô lá na escola, vê que legal que é a empolgação, o público chegando para ver a luta de robô. Gente, luta de robô não é só aquele um que sai e faísca, não. Tem diversas atividades de luta de robô. Eu fiz essa aqui, está lá no Facebook lá do Colégio Objetivo, tem lá o videozinho dessa luta aqui. Vê que bacaninha, eles trabalhando os conceitos aí de eletrônica, de elétrica, para fazer uma disputa. É muito gratificante. Aqui na feira de robótica, né? Deixa eu ver se vai rodar legal esse aqui, ó. Aqui é um robozinho em funcionamento, ó, um seguidor de linha. Ele dirige sozinho através desses dois sensores que tem aqui na lateral, ó. E é uma metodologia que é utilizada na OBR, na Olimpíada Brasileira de Robótica, e muito chão de fábrica também utiliza essa técnica para poder guiar os robôs, tá? Tem lá, aconteceu aqui a 5ª edição do Meu Primeiro Robô. Eu tenho esse projeto que chama Meu Primeiro Robô, onde eu ensino questões básicas de eletrônica, essa parte de robótica, eles montam um robozinho, é bem legal, bem bacana. E aí, vamos partir para as recomendações. Dividir os alunos em níveis. É complicado você ter uma aula com cada aluno no nível. Então você tem que agrupar a turma para você não ficar muito louco, senão você fica louquinho com os alunos. Porque cada um tem uma necessidade, eles estão aprendendo. E nessa hora eles te chamam porque eles querem aprender. É diferente da outra sala de aula que ninguém quer saber do professor. Que eles querem ficar, às vezes, com fone de ouvido escondido ouvindo música. É totalmente diferente. O professor fica ligado 220. Tem professor que me acompanha, às vezes, na aula, fala assim: você é louco. Você vai ficar louco essas crianças falando desse jeito na sua cabeça. Gente, é motivação, eu nem ligo mais. Eu acho gostoso. Se estiver quieto, tem uma coisa errada. Então, o espaço laboratório, você tem que criar um ambiente legal, atrativo, para poder atender essas necessidades dos alunos. Gente, outra coisa importante.
segurança. Ensinar os alunos a trabalhar com responsabilidade com as ferramentas. Tem dia lá que os alunos ficam em perigo comigo, eu xingo mesmo, brigo com eles. Ferramenta não é brinquedo, ferramenta é ferramenta. Aluno às vezes andando com a tesoura, e olha que eu peço ainda tesoura sem ponta. Às vezes tem aluno que aparece com estilete, tem um que aparece com canivete suíço lá. Eu falei, meu Deus do céu, você não é MacGyver ainda não. O que é MacGyver? Tipo, procura no YouTube. Gente, tem que ensinar, ter segurança, usar o óculos de proteção. Às vezes você está cortando ali, apertando com alicate, voa. Imagina, cara, uma criança ficar cega numa aula sua. Não gosto nem de pensar nisso. Acontece um acidente por causa de uma imprudência sua. Então, você tem que ensinar os alunos a usarem as coisas com responsabilidade. Usar lá cola quente, pôr uma luva para evitar de queimar a mão. Embora tenha um aluninho lá que hoje ele falou assim, tio, eu queimei 27 vezes já o dedo. Eu falei assim, ridículo. Mas ele falou assim, já nem dói mais. Mas o que acontece? Eu deixo sim o aluno queimar a mão. Você fala assim, o Dirceu é imprudente, isso é um carrasco. Gente, é preferível você estar observando e você sabe que ele corre o risco de queimar. Você explica, ensina, pede para ter cuidado. Meu filho, não põe o dedo ali que você vai tomar choque. Adianta? Experiência. Aí o que acontece? Tem pai que fala assim, pode pôr a mão ali não, sai de perto. Eu falo, minha filha, não pode pôr a mão ali que você vai tomar choque. Você não pode pôr o dedo na cola quente porque vai queimar. E eu deixo a cola quente ali, ó, estrategicamente para queimar ela. Ô pai malvado! Está do meu lado, eu estou olhando. Ela vai queimar o dedo, mas não está correndo risco de vida. Ela vai encostar o dedo na tomada, eu estou perto. Deixa eu tomar um choquinho. É preferível ele mexer com fogo na sua frente e queimar o dedo do que ele mexer escondido e acontecer uma tragédia. Ir lá no micro-ondas e fuçar no micro-ondas. É preferível você ensinar, estar ali perto para quando ele errar, você orientar e ele já experimentar a dor, do que você simplesmente não pode. Gente, não é assim que ensina. Ele precisa cair, ele precisa aprender, mas é melhor ele aprender com você olhando do que você deixar ele aprender no escuro. Então é importante tomar esses cuidados com relação às ferramentas. Aldir, o que eu preciso para começar? Vários experimentos de garagem, depois eu vou deixar uma lista também de material para vocês, liberar também o slide da apresentação aqui para vocês. Mas assim, coisas básicas, chave de fenda, chave Phillips, um alicate, um alicatinho de corte. Se você tiver dificuldade para desencapar o fio, tem alguns tipos de alicate que já desencapa o fio com mais facilidade. Uma cola quente, eu prefiro dessa pequenininha, que ela não esquenta tanto, então ela não vai machucar muito o aluno, não vai machucar muito você. Você acha que eu não queimo a mão também todo dia? Os alunos trincam de rir. Mas, gente, eu estou ensinando ele. Quando o dia que é solda, então, que eu tenho que ensinar os alunos a soldar, aí tem aluno lá que fala assim, gente, que isso, está tremendo mais que o tio. Quem que tinha que estar tremendo é eu, com medo de você me queimar. E o aluno tremendo lá, ele solda, vê a alegria dele fazer uma solda, ele aprende, depois ele faz em casa. Aí o pai fala assim, nossa, que legal, meu filho aprendeu a soldar, nem eu sei fazer isso, ele já sabe, mas é porque você está ali junto, olhando. Queimar, queima, gente, acontece. Mas, aquilo que eu falei, deixa lá um kit de primeiros socorros ali, que está tudo certo no final. Me perdendo o mouse aqui. O que mais? Tomar cuidado com isso aqui, ó. Se você pega um robozinho, monta um kit muito facinho, negócio muito pronto, ele vira um carrinho, ele vira um brinquedo, e aí você perde toda a questão pedagógica. Então toma cuidado com isso. O kit é importante, mas você dá as coisas muito mastigadas para o aluno não é bom, porque ele vira um brinquedo, tá? Então tomem cuidado com isso também. E outra coisa, às vezes a gente precisa passar um pouco de tarefa para o aluno levar para casa e colocar os pais para trabalhar junto com eles. Eu faço isso e tem pai que gosta, assim, nossa, eu nunca sentei para brincar com meu filho direito, por conta das suas tarefas eu tenho que brincar, porque minha esposa não faz isso. E ele falou assim para mim, obrigado,
porque eu estava perdendo uma coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, que é ter o contato com meu filho, e eu ficava o dia inteiro trabalhando. O dia que tem coisa de robótica, azar se eu cheguei cansado, vou lá me divertir com meu filho cortando as coisas. Então assim, você pode passar assim tarefas para poder acelerar o processo, que na hora que chega dentro da sala de aula, você só complementa, explica o funcionamento e ele termina de montar o robozinho. Tem aluno, gente, que aconteceu comigo, ele ficou, sei lá, 5, 6 aulas para cortar as rodinhas por conta da dificuldade, aí o aluno desanima. Eu perdi vários alunos da robótica extracurricular por conta do aluno não se sentir motivado, porque era muito difícil. Eu cometi esse erro, mas eu estou no processo de aprendizado também. Então assim, tomem cuidado, porque às vezes tem algumas coisas que a gente pede para o aluno, não é porque eu sei fazer que o aluno sabe. Fala assim, nossa, meu aluno não consegue nem furar a tampinha de refrigerante. Gente, tem aluno lá que não sabia nem segurar no martelo. Tive que quase dar uma martelada no dedo dele para ele aprender a usar o martelo. Isso que ele mesmo acertou o dedo, né? Foi pouco para a gente trincar de rir, né? Então assim, cuidado, porque às vezes não dá, tá? Robótica para todos. Às vezes a nossa escola aconteceu isso. A robótica era só para assim, quem quer fazer robótica? Aí aqueles alunos que se sentiam mais à vontade participavam da aula de robótica. Não pode. Você tem que inserir, esse ano a gente inseriu a robótica para todos os alunos. Uma vez por mês tem aula de robótica, porque são mais ou menos 4, 5 aulas, então as outras aulas são informática educativa, porque eu auxilio as outras disciplinas, e uma aula de robótica. Então a robótica já foi inserida dentro da sala de aula, e a tendência é a gente aumentar a quantidade de número de aulas de robótica. Não deixa ela separada, porque senão ela perde a finalidade dela. Tá? Vamos aproveitar o poder que ela tem para poder ajudar os alunos. Dicas de aplicativo. Olha só que legal programar. Você hoje arrasta um bloquinho para poder acender, você não precisa digitar código. Os alunos adoram esse tipo de linguagem de programação. Depois que eles aprendem a programar desse jeitinho, arrastando os bloquinhos coloridos, na hora que aparece o código, eles já não têm mais medo. Então é muito legal. Para você que é um professor, assim, eu não entendo nada, mas quero começar. Começa por aqui, ó. Começa pelo Scratch. Tá? Se você quiser usar ele já ligado na robótica, também é legal. Tem o S4A, o Snap, o ArduBlock. São ferramentas que eu utilizo, são fáceis. Tem lá o próprio fabricante, nesse negócio de querer ensinar, que essa é a função principal desses fabricantes de software. O papel deles é ensinar. Então eles têm muito material, tem muito material na internet. Eu tenho vários vídeos publicados no canal ensinando a trabalhar com S4A, usando também o Arduino. Os componentes principais de eletrônica, eu trabalhei com ele dentro dessas videoaulas, tá? Então, ó, tem os aplicativos aí. Envolver a comunidade escolar. Algumas escolas meio que acabou com a feira, né, feira de ciências, nem usa mais esse nome, mas alguns lugares ainda tem. Esse dia sábado agora, eu tenho feira de robótica, física e química. Então, junta todos os alunos da escola para poder explorar esse evento. Então, faça um evento, crie uma disputa, né? Cria aí a disputa aí de jogos eletrônicos também, por que não? Cria disputa aí de robôs, né? Faz lá uma corrida, tem um monte de tipo de lutinha de robô que dá para fazer, que é bem bacana. Nossa, em cima da hora. Vamos fechar então? Ficou claro para vocês então, né? Eu espero que tenha sido claro para vocês que através da motivação a gente vai envolver o aluno, vai fazer com que o aluno possa melhorar, tá? Estimular, né? Fortalecer aí o aluno ser o protagonista do conhecimento. Eu quero que vocês se dediquem a isso também, né? Sair daqui com essa ideia de que o aluno tem que hoje construir o seu conhecimento. Não é só eu que tenho que fazer isso, não. Eu sou uma ferramenta para ajudar ele. E nem por isso eu sou menor que o aluno, né? Colocar aí o aluno no centro das atenções. Trabalhar a interdisciplina. Está aqui, ó, o Flávio da Olimpíada de Robótica. Está aqui uma frase dele, ó.
A gente consegue, numa disciplina aí de biologia, onde está estudando o movimento da aranha, replicar esse movimento lá na robótica. Dá para fazer, o aluno está vendo funcionando, então é bacana. Esse negócio de utilizar a natureza, né? O homem é bem espertinho, né? Utiliza toda hora, está copiando a natureza. E o aluno tem essa característica de pôr a mão na massa. Ele colocando a mão na massa, ele vai realmente aprender e vai parar com o negócio de receita de bolo, né? Ele tem que realmente procurar para poder aprender. Outra coisa que é interessante, a gente estipular a carga horária, estipular as metas, fazer o planejamento, tá? Tem que planejar, dá trabalho, mas depois que você fez, o negócio flui. Só que é importante você entender que, dependendo, você planeja uma aula, mas o desenrolar da aula, que a necessidade de cada um é diferente, então pode enrolar a aula, pode adiantar, isso é normal. Não fiquem frustrados, chateados. Preparei uma aula, cheguei lá, a aula era para... Quantas vezes eu preparei uma aula de 50 minutos, eu precisei lá de 180 minutos para poder resolver. Você acha que eu não fiquei triste? Fiquei, mas só que depois eu falei, gente, eu consegui atingir meu objetivo de ensinar aquele conteúdo? Ele aprendeu? Então valeu. Sempre continuar aprendendo, porque vocês perceberam que essas mudanças que estão aí são para sempre. O mais importante é você despertar o aluno, despertar nele a vontade de aprender e ele aprender a aprender sozinho. Sempre que no futuro ele precisa voltar a uma sala de aula. Está acontecendo isso, daqui a um tempo vai acabar as salas de aula, vai ser tudo virtual. Depois vai voltar a sala de aula de novo, porque não vai dar muito certo. No começo é assim mesmo, a gente acha que dá certo, depois não dá, são as curvas aí que a gente tem da vida, tá? Esse é o nosso lema do Experimentos de Garagem. Nada se perde ou se cria, tudo se transforma e copia. Tá? Peguei aí do Lavoisier e do nosso saudoso Chacrinha. Está aqui alguns livros, revistas, Milagre da Manhã, Marcelo também está concluindo a leitura, livro fantástico, para quem fala que não tem tempo, que não gosta de acordar cedo, que não sei o que lá, best-seller. Faz aí o Milagre da Manhã, o livro é fantástico, vai mudar a sua vida. Me ajudou muito o livro e vai ajudar vocês também. Então, se é a pessoa que fica aí só acelerada, tem o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Fantástico esse livro. Tem gente que fica amarrada no passado, tem gente que vive no futuro, era o meu caso. Eu ficava só pensando amanhã, tem que estudar, tem que fazer isso, e não vivia o presente. O que a gente tem é o agora, o que eu tenho aqui com vocês é agora, não sei o que vai acontecer depois. Então a gente tem que aprender a viver no presente, e esse é um livro muito bom. Eu falo isso porque a gente está num processo de estresse muito grande, à toa, porque ele dá muitas técnicas. E o Poder do Hábito, esse livro também é fantástico, tudo é hábito. Ao dia eu quero aprender robótica, então cria o hábito, um pouquinho todo dia. É igual quando eu vou andar de bicicleta, às vezes o pessoal fala assim, mas hoje a gente não vai andar 70, 80 quilômetros, que é o que a gente andava. Hoje eu vou andar 20. Tá bom, tá melhor do que aquele que ficou sentado no sofá. Gente, se você não vai na academia, mas faz pelo menos 5 flexões em casa, você já está melhor daquele que não fez nada. É o hábito. Cria mini hábito, depois você cria o hábito. Depois que você cria o hábito, o negócio flui. Estudar é isso. Você fala assim, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Mentira, você tem tempo. Só que você não sabe usar o seu tempo. Então, pega de alguém que já entendeu como que funciona, implementa na sua vida. Por que algumas pessoas têm sucesso e eu não tenho? O que tem diferente? Nada. Quer dizer, nada não, né? A única diferença é que ele usou alguma coisa. Então procura também. Então não tem desculpa de falar assim, robótica não é para mim, educação 4.0 não é para mim, não tenho tempo. Mentira. Faz a leitura aí, depois me conta. Me segue aí
nas redes sociais, ó, tem um site, o Marcelo é meu parceiro de experimentos de garagem, tá desde o início. Quando eu comecei a aprender eletrônica, falei que eu ia montar um grupo, aí eu montei um grupo de estudo na minha garagem. Falei, nossa, a gente fica fazendo tanto experimento aqui na garagem, nossa, pronto, saiu o nome do nosso canal. Aí então a gente tem lá os experimentos de garagem no YouTube, tem o Facebook, o Instagram, agora que a gente está começando a movimentar o Instagram. Infelizmente, a gente não pode postar vídeo toda hora. A vida nossa é um pouco corrida por conta dessas atividades que eu acabei adicionando aí no meu currículo, tanto que a gente tem que estudar, às vezes não dá tempo de gravar. E às vezes a gente olha um videozinho no YouTube lá de 15 minutos, você acha que a pessoa ligou ali a câmera, gravou e está pronto. Não. Às vezes, para poder gerar um conteúdo de 15 minutos, eu levo 8 horas de trabalho. Eu não sabia disso. Quando o Marcelo me propôs o desafio de começar a gravar as aulas, porque no canal, o começo do canal, a maior parte dos vídeos é do Marcelo. O Marcelo adora automação, ele está automatizando a casa dele inteira. Está pronto? Está quase, né? Ele está automatizando a casa dele inteira por voz. Alto, liga a luz, apaga a luz, liga não sei o que, faz não sei o que, está frio, está quente, tudo por voz. Se quiser, pelo celular, também. A gente começou já a colocar isso também lá nos experimentos. Então, assim, tem que colocar para funcionar. Tá? Então, tem lá, o Marcelo está repaginando o site lá, ele trocou a arte, ele é da área de design. Falou assim, não, vamos fazer o Experimentos 2.0 agora. Já que está nessa nova leva de palestras, está acontecendo com mais frequência, vamos mudar a cara, tornar um negócio mais acadêmico, mais profissional. Então, pessoal, tá aí depois, é facinho, experimentos de garagem, você digitou no Google lá, você vai achar a gente. Tranquilo? Ótimo, tá bom? Tranquilo? Pessoal, então, muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Obrigado.